Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos abrir as Bíblias, Salmo 144. Esperança no Deus que nos sustenta. Amém, irmãos? Que essa seja a nossa esperança. A esperança em Deus. Ele é quem nos sustenta em todos os momentos de nossas vidas. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir. Estende a mão lá do alto. Livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo, com lira de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem cheios de todo tipo de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que o nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Santo Deus, eterno Pai, obrigado a Deus por estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome e podermos, ó Deus, ler a Tua palavra publicamente. E agora, ó Deus, que vamos refletir na Tua palavra, possamos, ó Deus, apreender dela, possamos ser transformados por ela, fortalecidos pela Tua palavra, e ao sairmos daqui, ó Deus, possamos levar esta palavra como testemunho a outras vidas. Que nós, ó Deus, tenhamos esse desejo a cada dia, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O Salmo 144, um salmo atribuído a Davi, no contexto de conflito. Aí aqui, esse texto é interessante, que os outros textos anteriores do Salmo 140 em diante, a gente volta então novamente para Salmos de Davi, que do período do Salmo 125 até o Salmo 139, eram salmos que não eram, na sua grande maioria, de Davi. Mas esses salmos voltam para os escritos de Davi. E neste salmo nós estamos vendo que Davi reconhece que as vitórias que ele teve, essas vitórias vieram
das mãos de Deus. E isso é algo muito importante para nós, porque a gente vive num mundo que propõe diversas distrações, e nós muitas vezes podemos achar que a nossa força e a nossa vitória vieram por nossos próprios méritos. O Salmo 144, nós vemos Davi reconhecendo sua total dependência de Deus. Ele reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua fragilidade, e ele deposita em Deus a sua vitória. É muito bonito dos versos 12 ao 15, quando nós vemos que ele pede a Deus a bênção aos filhos, a bênção às filhas, as provisões, e a tudo ele coloca nas mãos de Deus. Então isso nos deve nos trazer a reflexão se nós realmente estamos vivendo uma vida em dependência de Deus ou independente de Deus. Se nós estamos vivendo uma vida em dependência de Deus, nós reconhecemos as bênçãos que Deus nos dá. Agora, se nós estamos vivendo uma vida independente de Deus, nós corremos um grande risco de nos frustrarmos. E a frustração, queridos irmãos, é uma declaração de derrota espiritual. E muitas das vezes, as nossas derrotas, elas invariavelmente vêm porque nós não somos dependentes de Deus. Muitas das vezes, as nossas derrotas e fracassos vêm porque nós não colocamos nossas vidas nas mãos de Deus. Lembrando esses contextos, desses 4 últimos salmos, então provavelmente esse salmo também é no período em que Davi está sendo perseguido por Saul. E nós já vimos isso em diversos outros salmos, que ele pede para Deus que Deus dê a ele a vitória. E muitas das vezes, queridos irmãos, nós entramos num período de dificuldade, no meio de uma batalha, e ao invés de buscarmos a Deus e nos derramarmos em Deus, nós ficamos em murmuração, em reclamação. E nós, brasileiros, parece que somos mestres nisso, né? Gostamos de reclamar de muitas coisas e nos esquecemos desse ensino do Salmo 144, que é não murmurar, é depender de Deus e colocar o nosso amanhã nas mãos de Deus. Esse é um grande ensino desse texto. O guerreiro de Deus nunca luta sozinho, ele é treinado pelo próprio Senhor. Olha como é bonito isso que Davi diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. É um reconhecimento de que o Senhor o preparou para viver, inclusive, a batalha, a adversidade. A gente não quer aprender essa lição, a gente quer viver está tudo bem. Mas o Salmo 144 é um reconhecimento de que o Senhor me preparou para enfrentar a luta que eu passo hoje. Você já está preparado para chegar a esse nível de maturidade espiritual? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me preparou para este momento, para essa batalha, para esse tempo. Eu ainda vejo muitos crentes que ainda têm dificuldades por causa da pandemia, por causa de crises que passaram, ao invés de reconhecer que Deus nos dá o privilégio de passarmos por todas essas lutas
e dissermos ao Senhor: obrigado porque o Senhor me fez para enfrentar essas batalhas. Por isso que para mim é muito difícil crer na teologia da prosperidade e da confissão positiva, porque a palavra de Deus aqui, neste salmo, é uma derrocada para isso. Nós devemos entender que a nossa carreira cristã, a nossa vida cristã, é nos preparar para o dia mau. O apóstolo Paulo vai nos falar isso lá em Efésios capítulo 6, no verso 11, onde ele fala que nós devemos nos preparar para o dia mau. O Senhor Jesus disse isso: no mundo tereis aflições. Então, a partir do momento que eu consigo elaborar isso na minha mente, que o Senhor me preparou para enfrentar o que está adiante da minha vida, isso traz um alívio muito grande, queridos irmãos. Amém? Amém? Nós precisamos aprender a ter esse discernimento espiritual e não temer o amanhã, não temer a batalha, não temer a dificuldade. O verdadeiro discípulo, ele reconhece que a sua força está em Deus e reconhece que Deus o está preparando. Meus irmãos, se estamos vivendo dias de paz, busquemos crescimento espiritual, amém? Busquemos crescimento espiritual. Leiamos mais a palavra, busquemos mais o ensino. Tudo que nós nos habilitarmos mais em conhecer da palavra, isso será instrumental para o nosso viver no amanhã. Então não desperdice o seu tempo, aproveite. É interessante que lá em Atos, o apóstolo Paulo, ele reconhece a diligência do povo de Bereia, que ouvia o ensino dele, e que eles não apenas ouviam o que ele estava ensinando, mas eles estavam checando o que Paulo estava ensinando. Porque eles não eram simplesmente crentes emocionados, sentimentais. Não, eles eram crentes maduros, porque eles estavam se preparando anteriormente. Então, o Senhor Jesus disse que nos últimos dias se levantariam pessoas que até enganariam os próprios escolhidos. Por quê? Muitos crentes não buscam ter preparo na palavra, conhecimento na palavra. A gente vive hoje um punhado de crente que pega uma palavra aqui, pega outra palavra ali, pega outra palavra ali, pronto, eu já sei teologia. E é tão difícil hoje a gente ser pastor nesse turbilhão de informação que chega, porque às vezes você tem que gastar uma energia muito grande para mostrar para a pessoa que o que ela foi ensinada estava errado, está errado. Está errado por não estar bem sedimentado na palavra de Deus. E como tem sido a nossa batalha nesses dias? Crentes que não amadurecem espiritualmente, crentes que não levam a sério o tempo de treinamento. Salmo 144 está falando isso. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha. Ele está no meio da perseguição e ele está dizendo que ele está em treinamento. Que ele sabe que ainda vai enfrentar uma guerra maior. É lógico que a gente está aqui, a gente
já passou pelo Salmo 51, passamos por outros salmos em que Davi reconheceu o seu erro, o seu pecado, depois que ele foi reinado. Vimos o salmo da perseguição, quando ele foi perseguido por Absalão, em que ele declara lá que chorava e pranteava pelo filho que ele havia perdido. Então, queridos, ele está aqui nos dizendo que ele está em treinamento. E muitos crentes não estão levando a sério isso. Tem crentes que vestem a cara de crente, a roupa de crente, mas nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia toda. E ainda quer ensinar a palavra. Queridos, nós precisamos entender que nós estamos num tempo em que devemos nos preparar nossas mentes para a batalha. Amém, irmãos? Nos preparar cada vez mais. E que é o discipulado? O discipulado é isso. É te preparar, te instrumentalizar na palavra de Deus. É suficiente? Não. Precisa ler, meditar. É suficiente? Não. Precisa estudar. Precisa de escola bíblica. Precisa de treinamento cada vez mais profundo, crescimento. Quantos crentes que não leem um livro por ano? Não estudam a palavra. Ontem a gente teve reunião dos líderes de pequenos grupos, e a reclamação dos líderes é: as pessoas não leem, pastor. Vêm para a reunião e não leem. E o que é pior, alguns ainda mentem, falam: não, eu li, eu passei o olho. Que vergonha, irmãos. A gente ser discípulo assim. A gente tem que ler, tem que ter voracidade, desejo de conhecer. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha. Nós estamos em treinamento. Agora, para isso, a gente precisa reconhecer, tem que ter humildade. Verso 3, verso 4. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Humildade. O que nós somos diante de Deus? Somos nada. Então, assim, tem muita oração que quer mandar em Deus. Está errado, irmãos. Está errado aqui, ó. Salmo 144 refuta esse tipo de situação. Não, mas você tem que ter ousadia na sua fé, porque Cristo te deu ousadia para você entrar. Não, irmão. Ele te deu ousadia para você entrar agora na presença de Deus, mas como que você entra na presença de Deus? Humilde, amém? A pregação de domingo à noite. Tenho em vós a mesma atitude de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo? Humildade. Veio a ser um servo humilde. Então nós precisamos ser servos humildes. Só há uma forma de crescimento espiritual, quando você reconhece a sua fraqueza espiritual. Só há uma forma de crescer espiritualmente, quando você reconhece que você precisa de Deus. Quando você olha para Deus e você começa a perceber a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus, e aí você reconhece a graça, a bondade, o cuidado,
o amor dele pela sua vida. Mas hoje até as músicas estão mudando. Então, tem uma música que foi composta, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Quem é você para requerer alguma coisa para Deus? Percebe? Isso é heresia, gente. Isso é heresia. Isso não te aproxima de Deus, isso te afasta de Deus. Eu quero de volta o que é meu. Não, o que você tem? Que é o homem? Que é o homem? O ser humano é como um sopro. Humildade. Só há uma possibilidade de ser discípulo quando você reconhece que Jesus é teu Senhor. Enquanto você não reconhece que Jesus é o teu Senhor, você fica na esfera da religião. Agora, quando você reconhece que Jesus é o teu Senhor, você o obedece. Você serve a Ele. Você ouve e segue com atenção. Você tem atenção para ouvir o que Ele diz, e ao ouvir o que Ele diz, você segue. Por isso que o caminho da oração, queridos irmãos, é um caminho extremamente pedagógico, mas desde que seja uma oração certa. A oração certa é aquela que exalta o nome de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Exalta o nome de Deus. A oração sempre precisa exaltar o nome de Deus. O segundo ingrediente da oração certa, precisa ter intenções corretas. Santificado seja o teu nome. A aspiração é a vontade de Deus, não a nossa. Então, você tem que reconhecer quem é Deus, você tem que buscar a vontade de Deus, as aspirações de Deus. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Submissão. Submissão. Reconhecimento de total dependência de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vem mais um caminho de humildade aí. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mais um caminho de humildade. Então eu sei que amanhã o que o Senhor vai me dar vem das tuas mãos. Amém? Não nos deixe cair em tentação. Então não é a minha força que me mantém de pé. É o que Davi está reconhecendo aqui, não é a minha força. É Deus quem me mantém de pé. Perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E aí, você perdoa quem te ofende ou você quer exigir que a pessoa que te fez a ofensa te peça perdão? As meninas eram pequenininhas, aquela menina empurrando, aí brigou e tal, aí começou, uma puxou o cabelo da outra, eu falei, opa, isso não pode não. Foi ela, não, foi ela, foi porque ela fez isso, foi porque ela fez aquilo. Abraça uma a outra aí. Gente, como é bom fazer isso com o filho. Abraça uma a outra. Pede perdão uma para a outra. Me perdoa. Me perdoa.
Não foi sincero esse negócio, não. Eu estava lá fazendo esse exercício com as minhas filhas, daí eu pensando, nossa, se Deus fizesse isso comigo, se Deus fizesse isso com você, meu irmão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Fala que o caminho da oração não tem nada a ver com os pedidos do teu dia a dia, tem a ver com um caminho de humildade, de se humilhar diante de Deus. Orar é exercício espiritual de se humilhar diante de Deus, reconhecer que existe um Deus a qual você se submete a Ele. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Termina então dizendo novamente para nós: se não for o Senhor, nada dará certo. O caminho da humildade é o reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa necessidade de Deus. Somente quando trilhamos então esse caminho da humildade, podemos então verdadeiramente crer que o nosso Deus vai intervir em nossas vidas. Olha o que ele diz: abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem, manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas para fazê-los fugir, estende a mão lá do alto, livra-me e salva-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. A ti, ó Deus, entoarei um novo cântico, na lira de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele em quem dá aos reis a vitória, quem livrou o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. O nosso Deus pode intervir, irmãos. Ele intervém, Ele age. Deus não muda, mas o seu coração pode mudar. E é isso que eu e você precisamos estar atentos todos os dias, para que o nosso coração não mude, que a gente não deixe de crer em Deus. E o melhor caminho para você trilhar este caminho desse treinamento espiritual é, ao começar o seu dia, você se humilhar diante de Deus, você buscar a presença de Deus, você orar ao Senhor, se humilhar diante de Deus, invocando o nome do Senhor, se humilhando nas mãos, debaixo da poderosa mão dEle. É assim que você repreenderá o mal, é assim que você verá as coisas sendo transformadas no teu viver. Agora você acorda, já começa a reclamar do seu dia, coloca numa rádio e já fica ouvindo das guerras que estão acontecendo no mundo e dos desastres que estão acontecendo ao redor da terra. Você acha que não tem uma estratégia maligna nisso? Para te desestabilizar, para tirar de você a esperança, para fazer com que você fique cada vez mais distante de Deus? Você acha que não tem uma estratégia maligna para te destruir você, destruir sua casa, sua família, sua fé? Por isso eu e você precisamos entender, a nossa vida é um treinamento para um campo de batalha, para uma guerra que nós temos para enfrentar. Por isso nós precisamos estar sempre atentos e buscar a Deus, ir diante dEle, porque quando nós entramos em oração, nós entramos na verdadeira batalha. Quando nós entramos na oração, nós entramos na verdadeira vitória.
A vitória do cristão começa antes dele sair de casa, ele começa ali no seu quarto, ele começa ali clamando o nome de Jesus. E que o que tem acontecido na vida de muitos crentes, na vida de muitas famílias, é justamente isso. Não está tendo esse tempo de oração, não está tendo esse entendimento de que é ali, se humilhando debaixo da onipotente mão de Deus. Aí as batalhas vão acontecendo, aí você tenta resolver, e as coisas vão se complicando, as coisas vão se avolumando. O problema não está em Deus, o problema é que você foi indisciplinado na sua vida espiritual. O problema é que você deixou de confiar no poderoso Deus. Só quem tem poder para te abençoar é Deus, amém? Então leve a sério a sua vida de oração. Agora, como que ele termina esse salmo? Olha a expressão que ele termina: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Deus é o teu Senhor? Você fala então: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. O Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Mas para Ele ser Senhor, você se humilhou. Para Ele ser Senhor, você estudou a palavra. Você tem o Espírito Santo, mas invariavelmente o Espírito Santo só vai falar com você se você ler a Bíblia. Entenda uma coisa: existe uma lógica no reino espiritual, uma lógica no reino de Deus. Hoje os crentes, eles vivem de emoções, de sentimentalismos. Eles não têm profundidade bíblica, teológica. Tem crentes que não sabem abrir a Bíblia. Tem crentes que nunca leram Oséias. Um dia desse eu pedi para um irmão: irmão, você precisa ler tal livro. Nossa, pastor, eu nunca li esse livro. Eu falei: pois é, irmão, eu sei. Se você tivesse lido, talvez você não estaria cometendo essas coisas que você está cometendo. A Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? É a palavra de Deus? A Bíblia é inspirada por Deus, sim ou não? Quem que Deus usou para escrever a Bíblia? 40 homens. Mas esses homens foram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Fala comigo: pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você quer saber do Espírito Santo, leia a Bíblia. Amém? Não para de ficar procurando profetisa, mulher de oração. Isso tudo é estupidez. Abre a tua Bíblia, vai ler, vai ver Deus falando com pessoas, o Espírito Santo instruindo pessoas em todos os campos da vida. Em todos os campos da vida. Eu assisti uma palestra do Dr. Augusto Cury, e eu achei muito interessante que ele começou a palestra falando assim: eu era um ateu, e eu estava dando aula, e chegou uma daquelas crentes bem características de coque e tal, e eu falei para ela assim: eu não acredito nesse seu livro. Aí ela virou e falou assim: mas você já o leu? Aí ele virou e falou assim: que resposta inteligente dessa moça.
como que eu posso falar que eu não acredito se eu nunca o li? E saí de lá e falei assim, eu vou ler a Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu li Gênesis, aquilo já me incutiu. Quando eu passei por Êxodo, e eu vi aquele Deus agindo, salvando aquele povo, depois eu vi Deuteronômio, como esse Deus é organizado. Aí eu li Levítico, como esse Deus se preocupava com os mínimos detalhes. Aí eu li Números, e eu fiquei espantado. Primeiro recenseamento da humanidade estava aqui em Números. Aí eu fui lendo, e eu fui descobrindo a mente desse Deus tão grande, tão poderosa, e eu não consegui parar de ler, até eu terminar de ler, e chegar à conclusão, não há livro mais espetacular sobre a face da terra, que não seja a Bíblia. E depois eu entendi, ela é espetacular, porque é o próprio Espírito Santo falando com você. Quantos crentes que não são apaixonados pela palavra de Deus e não têm entendimento? Feliz a nação cujo Deus é o teu Senhor, amém, irmãos? Agora, como Ele vai ser o teu Senhor se você não segue a palavra? Se você não se orienta pela palavra? Se você não busca compreender a palavra? Como a nação vai ser feliz? Olha a nossa responsabilidade, é grande, não é? Cujo Deus, feliz a nação. Agora nós que somos crentes não estamos lendo, não estamos buscando, não estamos crescendo. Olha a nossa responsabilidade diante dessa nação. Nós vimos aí o carnaval, multidões de pessoas tentando buscar ser felizes, mas a verdadeira felicidade está na palavra de Deus, e muitas das vezes, nem nós estamos encontrando a felicidade na palavra do Senhor Jesus, sendo que aqui, queridos, essa palavra é viva, é eficaz, ela é poderosa, ela é capaz de dividir mente do espírito, ela é capaz de dividir a medula do nervo, ela é capaz de entrar no profundo do teu ser, ressignificar a tua história, reconstruir a tua visão, reconstruir os teus paradigmas, reconstruir a tua consciência, reconstruir tuas aspirações, te transformar num ser humano melhor, um ser humano mais parecido com Jesus Cristo. Amém? Que nós busquemos, assim como Davi, viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então, queridos, eu queria deixar 4 recomendações. A primeira delas, para você que entendeu que a gente está num treinamento nessa vida, e que a gente tem batalhas e guerras para enfrentar, 4 recomendações. A primeira delas, que você tenha o Senhor, o nosso Deus, como teu Senhor da tua vida, para guiar a tua vida. Se você entender isso nesta noite, amanhã cedo, quando você abrir os olhos, você vai dizer: Senhor, eu sou tão pequeno, mas o Senhor é tão maravilhoso, que o Senhor me deu o teu Filho para morrer no meu lugar, para perdão dos meus pecados. E aqui estou eu, Senhor. Eu tenho um novo dia e preciso do teu Espírito e da tua direção. Isso é oração. Mas a oração só vai poder de fato acontecer se você se humilhar diante de Deus. Não é diante de homens, diante de Deus. E se você sair daqui entendendo que a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus, está em nosso Deus, tê-lo como seu Senhor, isso fará com que a sua vida cresça, se desenvolva espiritualmente. E diante das batalhas desta vida, você não irá esmorecer, você não irá retroceder, mas você seguirá crescendo na presença do Senhor.
Esse é o desejo do meu coração e a minha oração para todos nós nessa noite. Que cresçamos no Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos desafia, que nos convida a ter um entendimento maior da nossa vida. E, Pai, que o Senhor conduza cada coração, cada vida, cada família aqui representada, a andarmos nos teus caminhos cada vez mais profundos. Nos guarda, nos livre de todo o mal, Senhor. E que o Senhor nos conduza ao crescimento espiritual e à maturidade espiritual. Assim que oramos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.